Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Papo Raro, Direito e Saúde, onde eu e a maravilhosa doutora Janaína conversamos sobre assuntos muito relevantes, tanto do ponto de vista médico, né, Jana, de saúde, quanto observando o viés do direito, o viés da legalidade. E hoje a gente tem dois convidados incríveis, como sempre. Um deles já veio aqui, ou é impressão minha, Janaína? Já venho aqui, o Cláudio já é a segunda vez, e eu vou dizer, ele está vindo no mesmo dia que ele veio no ano passado. No mesmo Sabe o que dia. significa? Nada. Bom, boa tarde, né? Que a gente começa agora no iniciozinho de noite, ainda é boa tarde. Eu quero primeiramente agradecer a presença da Andréia e do Cláudio. Andréia Almeida é uma mãe atípica, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, agora vai ser nossa futura colega aí, porque tá estudando direito, né, Andréia? O Cláudio, se a gente for falar aqui todo o currículo dele, a gente vai acabar uma hora do podcast. Mas o Cláudio é doutor em educação, psicólogo, palestrante, também é agora candidato a vereador. Nós também vamos falar sobre isso hoje. E hoje a gente veio aqui para estar conversando sobre, a gente está no mês de conscientização da AME, da atrofia muscular espinhal, e eu chamei o Cláudio e a Andréia, porque a Andréia é uma mãe atípica, mãe da Maeli, e a gente estava discutindo agora no início sobre a questão do diagnóstico, porque a gente fala sempre que a AME tem os seus tipos, né? Então, tem pessoas que eles definem AME 1, 2, 3 e 4. Nós temos, isso, né? E até o 4. E hoje, a gente teve, como é processo judicial da Maeli, a gente teve uma discussão no processo da Maeli, se ela era um AME 2, um AME 3, e a gente resolveu convidar vocês aqui hoje para a gente conversar sobre a dificuldade de acesso para tratamento e medicação para adultos e jovens com AME 1, 2 e 3, porque a gente tem visto cada vez mais a dificuldade de acesso, mesmo de medicações que já estão inclusas, né, na tabela do SUS. Então, eu vou começar aqui, Cláudio, pelas meninas, pedir para que a Andréia fale um pouquinho para nós sobre a tua história aí com a AME, como foi o diagnóstico da Mel. Então, boa tarde, né? Como a Jana disse... É quase boa noite, porque a gente vai ao ar. Bom, com 21 anos, eu me tornei mãe e foi a coisa mais incrível que a gente vive, né? E com 5 meses eu reparei que a minha filha, ela era molinha, era um bebê molinho. Até, na verdade, foi a minha avó dizia assim, minha filha, tem alguma coisa, a avó criou 5 filhos, a avó tem um olhar, quem sabe eu procuro um médico. Eu mesmo, aquela resistência que toda mãe tem, né, de, não, meu filho não tem problema algum, eu peguei e procurei neurologista, e com 7 meses para 8 meses eu tive o diagnóstico de AME tipo 1 para Maeli, onde o que foi me dito foi simplesmente assim, mãe, aproveita porque o teu tempo máximo com ela são 2 anos, e hoje ela tem 20 anos. A gente vê vários diagnósticos assim, né? E eu olhei para o médico e disse assim, então vamos ver se é isso, porque tu tem medicina, mas eu tenho fé. E acho que a fé é uma coisa incrível, né? Eu disse, eu não vou aceitar os nãos. E assim eu fui batendo em portas, geneticistas me diziam, vai para o Xishan lá na China aplicar células troncos. Ia eu lá traduzir e-mail, fazer tudo de madrugada, pesquisar, mandar e-mail, tentar. Eu coletei as células tronco do irmão para que fosse uma possibilidade. Então, tudo que eu fui conhecendo, tudo que eu fui estudando, e chegava a medicação, e aí chegava o que a gente está falando hoje. Vai crescendo, já não é mais uma visão
de prioridade para alguns médicos, né? A gente vê que a campanha mesmo para medicação é para crianças. E qual é o direito daquele que não é uma criança que, como o Cláudio e a Maeli, são incríveis de, né, mostrarem para que ciência é válida, mas que tem muita coisa entre o céu e a terra que a gente não sabe explicar. Não é só essas crianças, não são só bebês, que, claro que é o que chama a atenção do público, mas todo mundo tem direito à vida. Cadê a dignidade da pessoa humana, né? Cadê os seus direitos? Espera aí. Nós temos se formos pegar na parte, né, de direito, a gente tem um leque imenso. Em algum momento, tu percebeu que essa dificuldade ela era orçamentária? Era o Estado que não queria gastar dinheiro com a tua filha? Na verdade, eu nem cheguei a tentar com o Estado. Eu fui tentar... eu ia falar foi sobre direto isso. com a Unimed. Porque o que aconteceu? O Ministério Público me disse assim, a partir do momento que a tua filha tem um plano de saúde, não sou eu o responsável. Eu jogo para ele. O desafio para mim era o que me fez... Eu digo, não. Então, dessa vez vocês vão ver acontecer. E eu disse, não. Então, não te preocupa que tu não tá tratando com uma pessoa leiga. Com certeza eu já li, eu já sei, eu já tentei, já tenho a negativa. E agora é com vocês. O processo é nosso. E aí foi que a Jana entrou maravilhosamente na nossa vida, né? O Ricardo junto. E aconteceu. Ela conseguiu a medicação Inspirasa, né? Que até então nós não... No início, lá, quando... Que ela já poderia estar fazendo uso do Hitsplan, né? Sim. E, na verdade, lá no começo não tinha medicação nenhuma. Depois, eles te falaram que o valor era tão imenso que era impossível. Que eu pensei, em algum dado momento, assim... Será que um dia eu vou conseguir isso com esse valor? Será que algum dia eu vou conseguir dar isso para minha filha? E por que se a gente tem uma política orçamentária, a gente tem leis, a gente tem tanta coisa a nosso favor, por que não? O que acontece? Muitas vezes a gente tem o comodismo, porque o não a gente sabe que é sempre certo. Então as pessoas se acomodam e não correm atrás dos direitos. Isso é uma briga minha até com pessoas que eu tenho acesso e digo assim, não desiste. Tem onde ir, porque demora, vamos lá. Né? As pessoas ficam demora. desgostosas com isso, né? É complicado, é muito não, é extremamente estressante, né? Entra na parte que nem eu disse pra Jana, que daqui a um momento eu digo assim, o meu psíquico não vai aguentar, porque é uma bomba. Mas eu fui e fomos, né? E conseguimos. E quando isso vira processo, a discussão ela vai para vários outros lados que tu nem sabia. Exatamente. Que era sobre isso, né? E aí começa que eu disse pra juíza e fiz um e-mail para a Unimed, que a Jana, que eu até copiei para a Jana, e disse um seguro de carro. Não importa. Tu tem um seguro de carro, mas tu não quer usar. Um plano de saúde, tu também não quer usar. Tu não quer, não importa se é R$1 ou 1 milhão quando é a vida do teu filho. Isso daí não tem nenhuma lógica um médico me dizer, mas é um processo tanto e o medicamento tanto. Eu digo assim, eu não tô nem entrando no mérito. Eu tô falando de vida, de dignidade humana, de direito, de... uma ampla leque e principalmente da minha joia mais preciosa, que é a minha filha. Então, não aceito não. E não aceitei. E até hoje, para várias coisas, continuo não aceitando os nãos da vida. Eu acho que os nãos, eles me dão mais vontade de fazer com que aconteça. Eles me instigam, porque é o não
que vai pegar e fazer tu correr atrás e fazer esse sim virar, não um sim para mim, mas um sim para o Cláudio, um sim para Jana, um sim para outras mães, um sim para várias famílias. Isso que tu tá falando é algo muito correto, porque eu até falo isso com a Janaína, a gente dentro desses processos judiciais, às vezes até perde o objeto por alguma questão e a gente recorre igual para formar precedente. Porque a gente quer que o Tribunal de Justiça decida sobre isso, entendeu? É importante porque isso faz com que as pessoas verifiquem que o judiciário tá atento, né? Sim. E é muito não, né, Jana? Até a gente conseguir uma liminar, às vezes leva, olha... E a gente não desiste também, a gente tá nessa mesma vibe aí. Eu digo que os nãos é despertar a leoa que tem dentro de mim. O que eu mais gosto é que eles negam a medicação. Por exemplo, o plano de saúde tem uma coisa que é bem corriqueira, que sempre que uma medicação for de alto custo, pro plano, ela nunca é eficaz pra ti. Sim. Ah, não, a gente não vai fornecer não por causa do valor, porque ela não é eficaz pra ti. Mas... E eles ainda começam com aqueles outras coisas, assim, tu tá uma medicação cara, tu tá te tornando um paciente caro. E aí começa a complicação do assédio, da não cooperação, porque... Não cooperação, exatamente. Exatamente. Não cooperação. Começa os nãos no básico, desde tua home care, desde a medicação que tá chegando em casa, desde a medicação que custa R$1 a que custa 1 milhão. E mesmo quando consegue tudo isso, aí na execução do serviço é ruim. Isso. Ou é deficitário, ou não fornece a quantidade. Não é assim? Com certeza. Aí começa aquela parte que eu digo assim, é uma ameaça. Porque um paciente com alto custo é uma ameaça para o plano de saúde. E começa ali onde que tu tem que arremangar e a guerra. Para ti é custo, para mim é meu filho. Com certeza. Esse é o ponto que eu ia chegar. Para a gente puxar um ganchinho para o Cláudio. Por quê? Plano de saúde, né? A gente está falando da Maeli, tem todo o tratamento hoje em dia custeado desde uma home care, de uma internação domiciliar, através do plano de saúde. E o plano de saúde, quando tu tem um plano, né? Porque tu contrata, porque se tiver uma emergência no futuro, igual um auxílio funerário, qualquer outra coisa que tu for fazer, um seguro de vida, um seguro de carro, qualquer coisa, tu está pensando no futuro. E quando a gente faz a contratação do plano e tem esses não, o judiciário responde de uma forma diferente do que quando é uma ação contra o Estado, município e União. Sim, são fundamentos com diferentes, certeza. né? Sim, então eu quero aproveitar, porque o Cláudio, a gente sabe a história do Cláudio aqui, a gente já trouxe o Cláudio, hoje eu queria usar o Cláudio em duas situações, como psicólogo, além de uma pessoa, né, com atrofia muscular espinhal, que vive na pele, que já viveu na pele todos esses nãos, porque tua mãe passou por todos esses nãos, contigo também, mas em questão de políticas públicas, agora, como candidato a vereador, o que te despertou em vir agora para uma campanha e entrar na política? Então, essa questão de políticas públicas e de eu entrar na política, ela vem nessa questão de representatividade, né? De poder conscientizar a sociedade. E quando eu falo a sociedade, não é só a minha vizinha, não é só o meu colega de trabalho. Quando eu digo conscientizar a sociedade, é conscientizar também o sistema de saúde, o sistema judiciário, o executivo, o legislativo, porque todos eles é quem fazem esse controle social, né? Então, a política, eu confesso para vocês que a política partidária eu nunca fui chegado. Mas quem tem uma vida política acaba te chamando para uma carreira política. E a minha vida política, ela foi nesse sentido, de sempre ser o pioneiro em muitas coisas. Porque eu sou uma pessoa que vem antes, né, do caso aqui da Andréia, eu venho antes da Constituição de 88. É verdade. Né? Então, eu não tinha uma legislação que me amparasse. Né? Não tinha hoje, por exemplo, a Andréia, ela está recorrendo porque
né? Tem um aparato legal que subsidia a saúde, a educação, Princípios. os tudo, princípios né? constitucionais. Eu sou da época que não existia isso, né? Então, eu sempre digo que eu não era uma criança de direitos. Eu era uma criança de sorte, de muita sorte. Porque enquanto eu tive a sorte de ter uma família que lutou muito, né? A ponto de me colocar numa escola, milhares de outras crianças com deficiência estavam fora da escola. Então, eu fui o primeiro da minha cidade a estudar numa escola comum. Fui o primeiro aluno da URGS com deficiência grave a se formar mestrado e doutorado. Tanto que virei notícia de Fantástico, né? Porque é algo que surpreende a comunidade. Então, nessa questão de políticas públicas, a gente sempre tem que reforçar que o todo significa cada um. E é isso que falta tanto no legislativo quanto no executivo e principalmente no judiciário. Porque o que se fala, todos têm direito à saúde, menos os doentes com doença rara. Todos têm direito à medicação, menos a pessoa que tem AME. Todos têm direito à escola, menos aquele que tem deficiência intelectual. Ou seja, o todos, ele se perde nesse conceito de cada um. Porque quando um fica de fora, se quebra o conceito de todos. Com certeza. E tem, Né? Cláudio, hoje, pelo teu conhecimento, pelo que tu vê, né? Tu tá com 47 anos. 47. O Cláudio, que não iria passar dos 7 anos de Uhum. idade, está com 47 anos, né? A Mel aí, que não iria passar também, né? Deram um Diagnóstico de diagnóstico 2 anos. de 2 anos, Mel tá com 20. Então, hoje, tu, como uma pessoa com deficiência Uhum. e como um cidadão, tu vê que tem políticas públicas para a inclusão de pessoas com atrofia muscular espinhal ou pessoas com deficiência qualquer? O que a gente vê às vezes é altos e baixos. Hum. Porque o que deveria ser um plano de Estado acaba virando de governo. Então, tem Boa. aqueles governantes que muitas vezes estão ali lutando pela inclusão, pela acessibilidade, pelo direito da pessoa com deficiência, mas aí entra um outro governante que não tem a mesma causa e cai tudo. Pois é, que daí tu tem que judicializar as coisas, né? Eu falo isso sempre com a Janaína. Olha pra isso aqui e vê se isso aqui era coisa que tinha que ir para o judiciário. Sim, então, muitas vezes, o que deveria ser direito enquanto Estado, e que para quem é leigo no assunto, eu quero dizer assim, o direito de Estado é aquele direito que é conquistado para sempre, independente de quem é presidente, independente de quem é prefeito ou vereador. O direito, e daí essas políticas acabam virando de governo e não de Estado. Porque daí, se o prefeito não quer, por exemplo, de uma determinada cidade, descumprir a lei de botar ônibus acessíveis, as pessoas têm que entrar na justiça. Se o determinado médico, como é meu médico, decide que não quer me dar a receita porque o meu remédio é caro, ele não me dá as receitas. Então, tudo tu tem que, né, a gente acaba precisando, e aí eu reforço, ainda bem que hoje a gente tem uma Constituição Federal, porque na minha época não adiantava nem tu judicializar, porque não tinha esse aparato legal, né? Então, hoje, em termos de legislação, existem leis constitucionais que garantem o direito. Mas o cumprimento dessa legislação é que acaba dependendo de vontade política, de entendimento e até mesmo de crença. Sim, um problema de execução daquilo, né? E eu digo de crença porque há uns anos atrás, aí eu me surpreendi, porque as mesmas escolas que me negaram a matrícula, eu me tornei coordenador pedagógico delas. A vida é maravilhosa. Né? E quando eu me tornei pedagógico, eu comecei a transformar essas escolas inclusivas, me valendo do direito constitucional das pessoas com deficiência entrar na escola. E daí, numa dessas questões, tinha uma família que queria matricular a criança que, em função da síndrome de Down, tinha o déficit cognitivo. Sim. E a escola estava rejeitando a matrícula dessa criança. Então, eu e a família acionamos o Ministério Público.
E o Ministério Público tinha uma cartilha do Ministério Federal, inclusive, que ditava, olha, qualquer tipo de criança tem que estar na escola. E o promotor disse assim, mas cada promotoria tem a liberdade de fazer suas escolhas. E eu não acredito que pessoas com deficiência cognitiva tenham que estar na escola. Então, a crença daquele indivíduo, daquele promotor, fez desvaler o direito constitucional daquela criança que teve que se matricular numa escola especial. Né? Então, quando eu digo crença, e aí que vem a necessidade de políticas públicas, é desfazer essas crenças distorcidas, que também entram no judiciário. E agora, entrando na questão da AME, eu quero, né, só esclarecer que também é uma crença. E aí eu vou pegar como exemplo a essa questão que a gente passou da pandemia, né, do vírus... Como é que é o nome? Covid? Do Covid. Covid. Né, eu vou pegar aqui como exemplo a questão do Covid. Quando saiu as vacinas, não saiu a questão de atendimentos prioritários? Sim. Primeiro eram os idosos, as pessoas com doenças crônicas, o profissional da saúde, não era? Uhum. Significava que a vacina não fazia efeito para os outros? Não, não significava. Era só uma questão de prioridade. Exatamente, de preocupação. Então, o que acontece com a medicação do Excelente Idisplan, reflexão. Nossa. dos outros medicamentos? Existe um protocolo de prioridade, ou seja, as crianças são prioritárias. Significa que o medicamento não vai fazer adulto para quem passou de 7 anos? Não, não significa. Então, onde é que está o protocolo de quando os não prioritários vão ser atendidos? Porque no Covid teve, né? Olha, esse grupo é prioritário, depois de tal data, os não prioritários vão se vacinar. Então, está aí a falha. Está aí a falha do Ministério da Saúde. Ele definiu um protocolo de prioridades, mas ele não diz quando os não prioritários vão. Não, a doutora Renata Mirri, nossa colega lá de advogada, mãe do Cauê, AME 2, ela ia ficar encantada, porque ela tá com um movimento que é um Zolgensma para todos, porque ela tá fazendo, porque, segundo ela também, o Cauê recebeu o Zolgensma com 7 para 8 anos. E Assim, agora eu gostaria de mostrar aqui uma questão, desculpa, Capaz. doutor Derma, que eu gostaria que um dia chegasse nesses juízes que decidem, né? Porque eu vou contar primeiro um primeiro relato, né? Os médicos que me acompanham do Hospital de Clínicas, o médico que deveria me dar a receita, ele me disse com todas as palavras, se eu te dar essa receita e essa medicação, tu vai quebrar o SUS. E eu perguntei, tá, doutor, mas tu acha que essa medicação vai me fazer efeito? Sim, essa medicação vai te fazer efeito. Só que eu não vou te dar por causa dessa questão do valor, né? Então, aconteceu, gente, que no início desse ano, uma pessoa que também tinha AME, tinha conseguido o medicamento, ela faleceu. E a mãe desse rapaz, ele me doou os medicamentos que ele tinha, que tem duração de 6 meses. E daí eu queria pedir para quem está focando ali a câmera, esse movimento da cabeça, eu não conseguia fazer. Esse movimento da minha mão, eu não conseguia fazer. Então, como é que a medicação não faz efeito? Ou seja, eu estou recuperando questões que eu não tinha antes da medicação. Só que eu não vou ter a continuidade da medicação ainda, porque até então o judiciário tem negado, né, o meu pedido do medicamento, por causa de um protocolo que diz que a prioridade é até 7 anos. Mas e onde que está o protocolo que diz, olha, o Claudinho ele vai receber também? Então, não é uma questão de que o medicamento, e aqui eu estou falando para vocês, juízes, não é uma questão que o medicamento não faz efeito, ele faz. Então, onde é que está o meu direito à vida, o meu direito à saúde? Onde é que está o conceito de todos que diz na educação?
Porque se o Claudinho ficar de fora, tu tá quebrando o conceito de todos, né? Então, é esse recado, é essa conscientização que a gente precisa fazer para que essas políticas públicas tomem o seu papel de defender a Constituição Federal Brasileira. Eu fiquei emocionada, desculpa, Ricardo. Eu fiquei emocionada porque eu me lembrei do dia que tu me falou, que tu me ligou para me dizer que tinha recebido a doação, que a gente fiquei feliz pulando em casa lá com as meninas, e eu me lembrei de quando o Espirraza começou a fazer efeito na Mel, que a Andrea me mandou um vídeo da Mel mexendo as pernas, que ela não tinha mais. Então, a gente sabe que as medicações fazem efeito. Sim, em adultos. Sim, em crianças. Sim. A gente não tem o porquê que negar algo sob a justificativa do custo. A única justificativa do não é o custo e não a eficácia. Eu acho que são as duas coisas. São as duas coisas que devem ser medidas. E é isso que a gente faz no judiciário, que é rebater o que tu falou, Cláudio, que o Estado faz ao não fornecer, porque acha que não vai fazer efeito, etc e tal, nada mais é que o princípio da reserva do possível. Que é o Estado diz, eu até forneço, mas eu forneço aqui, ó. E é isso que eu posso fazer. Né? E a gente defende muito nas nossas manifestações que o princípio da reserva do possível não pode servir de emancipação para o prefeito, para o governante, insensível à degradação do ser humano. E o que acontece? Não é para isso. Não é para isso. Né? Eu preciso efetivar a norma. Ponto final. Exato. Se eu, governante, entendo que é ineficaz ou que não é algo ok. Mas isso é a minha opinião pessoal. E não é só uma opinião, eu acho que é um entendimento pessoal, porque assim, ó, não foi falado, mas além de ser bacharel em psicologia, eu sou bacharel em administração pública. Uhum. Então, o que acontece com a administração pública? Aí que entra a questão de governo versus Estado. Sim. Em questão de princípios estatais, a gente tem o direito indisponível à saúde. O que é indisponível? Não depende da disponibilidade. Daí vem um governador, um presidente, um prefeito, eles fazem um plano plurianual, que é o plano onde eles vão botar as reservas econômicas. Eu vou gastar tanto nisso, tanto naquilo. Cabe ao judiciário dizer, olha, como a saúde é um direito indisponível, tu tem que tirar o dinheiro aqui, ó, dessa reforma que tu planejou, tu tem que tirar desse evento aqui do carnaval, né? Nada contra o carnaval, mas é que não é uma coisa que vai salvar ou matar a vida de cada um. E no Brasil não precisa, né? Porque o ponto que eu vou levantar agora é o ponto que eu levanto em processos judiciais quando o Estado e as suas organizações dizem que não tem dinheiro. Tu já viu, Janaína, alguma planilha demonstrando que o Estado não tem dinheiro? Não. Eu nunca vi. Eu atuo nesses processos há zilhões de anos junto com a Janaína. Então, assim, dizer que eu não tenho, ele sempre diz. Provar que não tenho, eu nunca vi. Quando então, ele é o maior... E vamos supor que seja uma cidadela lá da quinta da instância que não tenha verba. Quem paga é a União. Tá, e então, a União tem que fornecer. O Estado tem que fornecer. Alguém dali tem que fornecer. Então, falta também essa visão, que é um entendimento popular, né? Porque, pelo menos dos estudantes de advocacia que eu entrevistei um tempo atrás, um dos princípios que eles estudam logo ao entrar na faculdade é o seguinte resenha. Vem um trem lá, não sei quantos quilômetros por hora. Se ele vai para um lado, ele mata uma pessoa. Se ele vai para o lado, ele mata 200. Qual lado que ele deve escolher? Isso gera uma polêmica moral, né? Eu salvo 1 ou salvo 200. Escolher frear o trem. Mas na verdade, o que eu quero dizer é que isso gera um erro cognitivo. Uhum. Porque a situação da saúde, da medicação, não é nem de longe comparável a essa polêmica moral do trem. Nunca. Porque tu não precisa desassistir a maioria para dar assistência à minoria. Exatamente. Ou seja, se dá o remédio para o Claudinho vai quebrar o SUS, então o judiciário tem que ajudar as contas públicas
a ver da onde que pode tirar o dinheiro para não quebrar o SUS, sem desatender ao Claudinho. Não vai quebrar o SUS, Claudinho. E é isso que acontece, Não vai. sabe? Então, essas polêmicas morais, ou eu atendo a maioria ou eu atendo a minoria, ela não pode permear quando se fala em Constituição Federal. Tu tem que atender a maioria sem desatender a minoria, e vice-versa. E um ponto também, eu acho que, digamos, que é importante a gente refletir, é que a medicação de alto custo, ela é de alto custo, ok, porque é uma medicação ultra, moderna, etc e tal, também. Mas ela também é de alto custo porque o Estado não compra ela em quantidade. Exatamente. Né? Se o Estado fizesse lá uma licitação com a farmacêutica X, tivesse um estudo que demonstrasse que tantas mil crianças precisam, eles poderiam comprar doses cavalares disso, né, por um custo menor. Exatamente. Né? Mas não, aí o que acontece é muito caro, por quê? Porque eu tenho que comprar isso no bojo de um processo judicial com o orçamento da Panvel. Aí, pô, aí eu tô pagando preço de farmácia, né? Exatamente. Aí é mais caro mesmo. Então, assim, de novo a gente volta lá para a parte da insensibilidade do administrador público, né? Que sequer pensa em fazer uma licitação para ter acesso, para que as pessoas tenham acesso a essa medicação. O Dr. Marco, acho que foi o nosso primeiro convidado aqui no podcast, ele falou o seguinte, por exemplo, se tu tem uma pressão arterial alta, falta remédio? Não. Tem um monte no SUS. Por quê? Porque se comprou não sei quantos milhares de caixas daquele remédio. Inclusive, quero fazer aqui uma alusão ao Dr. Marco, porque quando eu conheci ele, eu até comentei com a Janaína. Coraçõezinhos. Meu Deus, esse médico existe de verdade. Porque até então a gente vê, e aí eu também chamo a atenção, né? Eu acho que chamar a atenção dessas coisas é que faz mudanças nas políticas públicas. A gente tem que ver qual é o papel médico. Se ele deve atender a medicina ou se ele deve atender a administração pública. É isso, o médico Porque não tem a chave dos doutor, corpos públicos. porque enquanto ele atendeu a medicina e as pesquisas médicas, dizendo, não, Risplan faz efeito para o Claudinho, e me deu a receita, o doutor Jonas, do Hospital de Clínicas, cumpriu o papel de administrador público e não de médico. Porque ele disse, não vou te dar receita porque é muito caro e vai quebrar os cofres públicos. Ou porque eu vou atender um protocolo de prioridade, né? Sem considerar todos os outros benefícios que a medicação poderia me trazer. É que a falta de E aqui eu empatia reforço, é grande, né? esse Com certeza. movimento, claro que eu ainda faço com dificuldades, eu conquistei com a medicação. Esse movimento aqui, eu estou conquistando com a medicação. Pode ser que a medicação, não, claro, nem espero por isso, vá me habilitar totalmente, mas isso já é um avanço. Né? A questão respiratória, que antes eu usava o respirador a cada 4 horas, hoje eu consigo ficar o dia inteiro sentado no respirador. Isso me traz uma liberdade, uma qualidade de vida ímpar. Tu sabe o que eu digo nos processos? Porque, assim, nos processos emitem uma coisa que se chama de nota técnica. A nota técnica nada mais é que uma pessoa que tu não sabe quem é, porque ela não vem assinada, né? Que faz uma análise do teu processo e emite um parecer. Sim. Tu não sabe quem ela é. Nessas notas técnicas, geralmente vem assim, conclusão desfavorável. Aí tu vai ler o documento e a justificativa é orçamentária. Como se o emissor da nota técnica e o próprio médico estivesse com a chave dos cofres públicos nas mãos. Eu imagino eles com um colar, assim, com a chave. Porque não é possível. Parece que o dinheiro está saindo deles ou do próprio médico quando nega o medicamento que ele próprio, enquanto médico, sabe que funciona. Inclusive, eu não conheço o código médico, enfim, a fundo, mas me parece uma infração grave, tu não acha? Com certeza. Porque se o médico sabe que determinado tratamento é eficaz e não fornece para poupar os cofres públicos, tu vai me desculpar, mas aquele juramento bonito que se faz quando se forma é algo completamente, assim, ao vento, né? E você sabe que no próprio hospital de clínicas, claro que tem setores, por exemplo, tem o setor da pneumologia que vê em mim uma qualidade de vida, mas tem outros setores que isso eu já conversei com outras mães atípicas,
assim como eu, elas têm pânico de quando tem as interconsultas. Porque te tratam como um tratamento paliativo que não tem mais nada o que tu fazer, a não ser esperar a morte chegar. Exatamente. Eu ia falar sobre isso agora. Tratamento paliativo. É. Eu já vi palestras de médicos. Tem o livro, O tratamento desse não é ruim, né? o livro agora me fugiu o nome dela, mas a morte é um dia que a gente merece viver, uma coisa É. assim, né? E que ela é médica, Uhum. né? E eu vejo isso constantemente. A falta de empatia. Um tratamento paliativo, uma pessoa que tem um diagnóstico oncológico, ela tem direito a ter todos nós aqui sabemos Aham. que vamos morrer, né? Então, Sim. é fato, a morte é um fato. Agora, eu não tenho direito de receber um tratamento adequado no qual vai me dar qualidade de vida Porque se fosse enquanto assim, eu ninguém estiver tratava, né? viva. Porque se fosse assim, Exatamente. ninguém tratava nada. E é isso que entra, né, nessa visão. Todas as vezes que eu tenho... Eu não meu sei Deus, se eu fiquei os- pensando aqui agora. Eu não sei se os outros hospitais têm a mesma postura, mas o hospital de clínicas, tudo bem, ele pode ser um excelente em tratamento paliativo. Mas a questão é da própria minha traqueostomia, né? Inicialmente, pelos médicos do hospital de clínicas, eu teria que estar traqueostomizado. Quem não sabe o que é traqueostomia, é um cano que gruda no teu pescoço. E ali tu vive a vida inteira, né? Então, por eles eu teria gastrostomia, que me daria um conforto respiratório, mas me impediria de ter uma vida social, Total. né? Ou pelo menos me causaria grandes prejuízos. Ao invés disso, por que não dar uma medicação que vai me dar também um alívio respiratório sem ter um cano no pescoço, né? A falta de empatia é uma Exato. coisa que eu digo assim, ó, se colocar no lugar do outro, né? E isso não é só. Eu tenho um olhar diferenciado nesses 12 anos convivendo com famílias, com AME, com famílias com deficiência, que eu consigo, sim, agir de uma forma que outras pessoas que não têm o mesmo convívio não conseguem enxergar. Tu tem que desenhar e explicar qual é a importância de uma medicação, qual é a importância da acessibilidade, qual é a importância da inclusão. Uma das discussões que a gente tem, porque eu vejo muitas mães, hoje em dia, quando a gente fala assim de autismo, que preferem uma escola especial do que a escola pública. E aí a gente sai de novo dessa questão da inclusão. Sim. O judiciário também já tem se manifestado nesse sentido. Uhum. Nós temos um desembargador no Tribunal de Justiça no qual ele entende que é absurdo uma mãe, e eu vou usar esse termo porque foi o termo que ele usou, uma mãe querer que o hospital vá até em casa do que levar a filha para o hospital. Se Revista ela de não parte tem de novo. condições, se ele não tem Chateado. condições de cuidar, se ela não tem condições de cuidar do filho, então ela que leve o filho para o hospital. É. Mas exigir que o Estado preste esse atendimento em domicílio é errado. E isso, o absurdo é porque nós temos uma lei do SUS que prevê o atendimento Isso. domiciliar a partir do momento que tem uma prescrição médica. Farmacêutico, medicamento E a integral. questão Exatamente. Tá lá dessa escrito. pessoa é que daí ele desfoca no direito da pessoa humana para entrar no questão da defesa do orçamento público. O princípio da Porque, reserva assim, do possível, ele aham. não pode tirar um direito Não. fundamental, que é o direito à saúde, que é o princípio da até- dignidade da pessoa humana. E até mesmo essa questão da educação, porque o que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu obrigar uma escola comum a ter todo atendimento especial na escola, ou eu encaminhar aquela criança para uma escola especial? Por que o que tem lá na escola especial não pode estar na escola comum? Então, é uma questão de, que eu chamo, né, que é uma objetividade tosca, né? Porque se tu quer transformar a sociedade e cumprir a Constituição brasileira, muitas vezes tu tem que andar por caminhos mais trabalhosos. Dá mais trabalho transformar uma escola como uma escola inclusiva? Dá trabalho. Mas é o que garante a Constituição. Sim, exatamente. Dá Isso foi trabalho, escrito assim. dá trabalho de colocar o que tem no hospital
na casa daquela criança dá trabalho. É mais fácil que manter ela no hospital. Tá, mas a gente não tem que sempre seguir o caminho mais fácil. A gente tem que caminhar o caminho da Constituição. Tirando todos os outros direitos, o direito de acesso, ela vai para o hospital, ela fica sem educação, foge do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela não vai ter o convívio familiar, que é um direito indisponível, Exato. né? Então, todos os outros direitos, eles são Diminuídos para caber nesse sistema absurdo. Para caber na reserva do possível do Estado. E vai ficar mais vulnerável a doenças hospitalares. Mas agora também eu estou um pouco mais feliz, porque anteontem eu li uma decisão do nosso Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, que é a sede em Porto Alegre, e teve um desembargador que acolheu aquilo que nós falamos. A gente vai ser uma das primeiras crianças aqui no Sul a tomar o Zolgensma antes dos 6 meses. E transcreveu ainda, entre aspas, o que eu coloquei, que a administração pública não está liberado a não cumprir preceito constitucional com base em reserva orçamentária que não foi comprovada. Então, assim, me traz o orçamento e me mostra onde é que não tem dinheiro. Não trouxe, então tem que pagar. E outra coisa, aleluia, né? E outra coisa, se uma prefeitura ou um governo pode financiar a construção de uma estrada pedindo empréstimo para bancos, por que não pode fazer isso para garantir o direito à vida de alguém? Então, essa questão de dinheiro é uma desculpa para não colocar em prática a questão do todos, né? Dizer que eu não tenho dinheiro, que eu vou abrir mão do direito do Cláudio, porque tal governante diz que não tem direito, é replicar a falta da Constituição de 88. Sabe um exemplo interessante que me veio à cabeça agora? As pessoas que vivem com HIV. Porque as pessoas que vivem com HIV têm acesso à sua medicação pela rede pública facilmente. Não era assim até um tempo atrás. Teve que ter toda uma reviravolta social, legislativa. O Estado teve que quebrar a patente de grandes laboratórios indianos e tudo mais para fabricar aqui ou para importar lá. Ou seja, foi feito. Criou-se uma sistemática para que a medicação chegasse. Como que foi feito, pra gente não importa muito. Importa que a medicação esteja lá no posto pra pessoa ir pegar. Exato. E a gente busca com doenças raras. Nessa mesma sistemática. Com certeza. Exatamente. E isso que a questão particularmente da AME está tendo esse prejuízo. Muito. Porque foi lançada uma nota técnica, um protocolo de prioridade, mas esse protocolo não diz, tá, e agora, os que não estão na prioridade, quando é que vão ser atendidos? É os PCDTs que precisam, né? E aqui eu digo que não precisa, porque para mim não precisa. A questão toda, né? Que daí a gente entra na questão de políticas públicas e da administração pública. Para políticas públicas, o PCDT, né, é necessário para que tenha um protocolo ali para eles seguirem. Para mim, basta o médico prescrever e a gente judicializa. Sim. Então, porque se eu for esperar, vamos dizer assim, que normalmente as pessoas acabam aguardando, né? Eu vou esperar, porque eles falaram, estão dizendo lá no Ministério da Saúde que eles vão fazer o PCDT e vão incluir o 3 e o 4. Se existe isso, é uma discussão que eu já tive dentro da Assembleia Legislativa aqui, que eu fui criticada porque eles falaram assim, a partir do momento que a doutora judicializa, o teu cliente passa na frente do próximo que estava em prioridade. Aí eu disse assim, claro, a culpa é minha. Aí eu peguei e disse assim, não, agora me culpar, porque a Maeli passou na frente de outro, ou o Cláudio passou na frente do outro, porque eu ganhei uma liminar judicial que eu fiquei brigando 1 ano judicialmente para ganhar, e o outro que está lá há 1 ano esperando que talvez ia receber, agora não vai receber porque tu vai receber, a culpa não é minha. Eu já falei, você junta todo mundo e faz uma licitação. Isso aí eu já ouvi falar muito. Se eu passar o fulano na frente, tem toda uma fila atrás. Daí cabe se perguntar, tá, e tu não tem vergonha de ter essa fila? Isso! Exatamente. Né? Tu não fica assim envergonhado enquanto o Poder Judiciário e Executivo ter uma fila para ser atendido nos seus direitos fundamentais. O Judiciário tem que intervir na relação para garantir a medicação. Para! Nós temos a frase que a gente usa muito, né? Quem tem AME tem pressa. Todos temos.
E todos são prioritários, Todos. porque todos são o amor de alguém. Então, não há o preferido, o que precise, mas todos estão ali lutando pela vida. Claro que é diferente, né? Desculpe te interromper, é diferente de um transplante de órgãos. Tu não tem como comprar na farmácia um coração compatível contigo. Então, tudo bem, né? Existe ali uma fila, porque é uma coisa que surge ao acaso, não tem como tu fabricar, não tem como tu comprar. Uhum. Mas todos os outros direitos de saúde, entra nisso, todo mundo é uma pessoa. Uma mãe fica 9 anos aguardando no GECOM, né, na fila do SUS, para atendimento com o neurologista, para poder possivelmente ter o diagnóstico do filho depois de 9 anos, no caso de autismo, ou um caso de TDAH, ou qualquer coisa que tu precise investigar. nossa, O acesso, a gente está falando, né, tu é pedagoga, né, psicopedagoga também, tu é psicólogo, e uma das coisas que eu tenho visto cada vez mais é a dificuldade que tem em relação ao SUS para que as crianças, adolescentes, as famílias tenham acesso a um psicólogo ou um psicopedagogo. Ao É simples uma diagnóstico, briga. né? Exato. Ao simples diagnóstico, porque daí leva 3, 4, 5 anos para fazer um diagnóstico e não estou exagerando. É isso, a gente sabe disso. E daí a pessoa perdeu 5, 6 anos de tratamento, que poderia ter se desenvolvido nesse período, né? Uhum. Aí deixa de desenvolver para lá na frente dizer, não, realmente tem uma doença assado. Pô, E o mas se eu tivesse próprio... visto aqui, né? E o próprio manual de doenças, né, intelectuais e mentais, que é o DSM, ele fala assim, ó, que o diagnóstico ele deve ser dado após 6 meses de tratamento para ver se não recupera as atividades, né, para ver se não são questões Sim. sexuais. Na AME. Não. Para todos. Autismo, intelectual, deficiência Qualquer um. intelectual, dislexia, descalculia. Entendi. Ou seja, tu tem que passar por um processo de 6 meses para ver se aquele problema não pode ser corrigido. E daí o que acontece? Ele não consegue o atendimento desses 6 meses. A criança que está lá na escola não consegue o psicopedagogo, não consegue o psicólogo para atender esses 6 meses. E esses 6 meses acaba virando 5 anos, 10 anos. Eu conheci uma mãe em Cachoeirinha nessa segunda-feira que a mãe chorava na rua, que ela dizia assim que ela a vida toda, por 30 anos, ela sempre achou a filha estranha. Sempre chamava a menina de estranha, aquela coisa de não saber lidar. Porque era estranha, porque antigamente não se falava nisso. Exatamente. E com 30 anos, a filha dela, que é fisioterapeuta, foi diagnosticada com autismo. Uhum. Então, é por isso que ela não interagia, por isso que ela se isolava. Então, a gente tem ainda pré-conceitos, né? Aham. Sobre É. ter um diagnóstico de alguma coisa e dizer assim, não, mas não quero aceitar isso. E a gente está falando de algo que é mais tranquilo. Porque essas deficiências invisíveis, elas acabam agora se tornando conhecidas da sociedade. Porque, por exemplo, eu tenho uma deficiência física que é visível. Eu tive que aprender a subir escada, subir degrau, porque eu não tinha lei de acessibilidade. A mesma coisa essas pessoas que tinham autismo. Sim. Como não se tinha conhecimento, elas acabavam aprendendo a superar suas barreiras com muita dor. Então, hoje, que elas estão sendo diagnosticadas na fase adulta, sem entender por que elas passaram aquilo tudo na infância. Então, hoje em dia, as deficiências invisíveis também chamam a atenção, né? E eu achei muito legal a questão do cordão, né? O cordão girassol e o cordão de quebra-cabeça, Quebra-cabeça. né? Que elas demonstram, essa pessoa tem uma deficiência que ela é invisível. Ela não é uma deficiência pública. Ela não é uma deficiência que tu vê e tu enxerga. Pra gente ter Né? um mínimo de respeito se a criança sai, né, tem seu momento de crise, tu tem que identificar o teu filho para que os outros te respeitem e respeitem essa criança, Não é horrível respeitem a diferença do outro, A né? diferença do A É. Jana trouxe muito sobre empatia e eu digo que empatia foi a minha palavra desde o começo. Quando eu chego num médico e ele pega e me diz, tá, mas tu acha que isso vale a pena? Aí eu digo, eu li
lhe devolvo a pergunta. Se fosse o seu filho, o senhor acharia que isso e isso valeria a pena? Ou o senhor desistiria? Qual o seu lugar? O que tu faria no meu lugar? Isso é ser empático. Então eu entro muito nisso nas pessoas. Tá, tu tá me criticando porque eu tô correndo atrás de um direito, ou tu não tá entendendo, mas tu já se colocou no meu lugar. Mas tu já aí, se colocou no lugar da minha filha. Quase parece um O ser favor, humano né? é muito egoísta. mas Quase parece um aí favor. que entra uma outra dificuldade, André, que é o que a gente está falando das deficiências invisíveis. Tu não tá livre de pegar um médico que ele é narcisista. Ele não vai ter empatia. Tu pode dizer pra ele, se bota no meu lugar. Ele não vai estar nem aí pra ti. Ótima colocação. E Eu aí- amei a colocação agora. Aí Exatamente. ele cutuca a fera e eu digo assim, não, mas então vamos lá. Então é aí que eu bato nesse ponto, sabe? Claro que a empatia é uma coisa que a gente deve lutar e trazer isso. Mas a gente tem que garantir que as decisões judiciárias não se deem apenas pela empatia ou pela crença pessoal. Ela tem que se respaldar na legislação. O que a lei diz? Que a saúde é um direito indisponível, então é isso que ele tem que cumprir. Independente do que ele acredita ou pensa. O judiciário, os magistrados, os julgadores, ali, desembargadores, eu tenho o mesmo entendimento que tu. Eles não podem, nas questões de saúde, cada um ter... A gente está numa loteria. Aquele juiz caiu, aquele ali vai dar. Mas é assim, Aquele né? juiz Porque- ali, aquele ali a gente já sabe que não dá. Então, tu fica naquelas oscilações. É horrível isso. Tanto que vocês, eu mexo, né? Que eu digo que eu fico amigas dos meus clientes, né? Não sou só advogada. Então, eu sempre falo assim, uma coisa que eu não posso garantir, e isso não é só com quem eu já conheço, eu não posso garantir para ninguém um ganho de causa, Sim. né? Digamos assim, Com certeza. quando a gente fala, desde quando a gente começou com a ideia do podcast, era do quê? Quando eu comecei a ver que cada vez mais a gente tem famílias que não sabem dos seus direitos. A Exato. gente vai numa cidade, Nossa, em Cachoeirinha, Muito, muito. em Cachoeirinha, que eu estava comentando com vocês aqui também, e tu vê famílias desassistidas, como deve ter em Guaíba, como deve ter em Esteio, Sim. que as pessoas não têm acesso ao mínimo, Ao mínimo. à medicação, a uma cadeira adequada, não tem Ao transporte. ao transporte. Precisa Eu ter tô na sempre cadeira alguém, agora, é isso, né? Tipo, a pessoa, ela não consegue, através do SUS, uma cadeira adequada pra ela. A cadeira Exato. de rodas é uma coisa que eu pontuo sempre, porque com a minha convivência, né, com vocês, assim, é uma coisa que eu digo. Quando eu chego nas casas e vejo a cadeira que é fornecida pelo SUS e eu vejo a postura que tá a criança, eu digo assim, Completamente errado. porque a Ah. gente já sabe, aí eu já vi, né, porque tipo o Nicolas, que eu conheci com 13 anos, que tá com 20 agora, a escoliose, que eu acho que a Mel deve... A Mel fez cirurgia de correção. Então, você sempre acaba... Aí, digamos, eles evitam para economizar, Aham. né? Fornecer uma cadeira de rodas. Aí, não vou fornecer uma Kimba, porque a Kimba custa 14, 16 mil. Mas aí, daqui 10 anos, eles vão pagar o mesmo valor, o Vai dar o custo, mesmo custo. para Da fazer uma cirurgia. da cirurgia. Se não for com É. custo maior. Essa é uma excelente E reflexão. às vezes a própria Porque é verdade. tabela do SUS, né? A própria tabela para esses equipamentos também são parecidas com a da medicação. Não, e eles entregam, às vezes não sempre, cadeiras que não têm mobilidade na sua Aham. adaptação, né? Por Então, daí é exemplo, uma criança... essa cadeirinha precisa- essa cadeirinha que eu tô sentado, que ela é uma cadeira de adequação postural. Ela tem o formato do meu corpo. Mas eu tive que mandar fazer particular. É, Sim, eu também Porque tive uma que fazer do cadeirinha médico particular. dessas não tem lá na lista do SUS. Entende? Ontem mesmo vi um Mas processo nosso que judicialmente- pede isso. Sim, E ontem eu fiz até Do quê? agora eu me lembrei, eu fiz uma manifestação enraivado. Eu disse, pô, como assim? a Lara foi assim, levou 2 anos para eu conseguir a cadeira para Lara. Mas a Lara ganhou. Não conseguiu, né? Ganhou. Foi É. exatamente. Agora eu tenho que O que entrar que com um processo acontece? por uma nova cadeira. Já temos um É. novo processo, porque a cadeira da E, Mel gente, já de não. novo, mas né? é A isso. gente não está aqui dizendo que deve se judicializar. Não, a gente quer de verdade que as políticas públicas funcionem
e que isso fosse de forma fornecido para vocês. E isso, como mãe, eu sempre digo, eu acho absurdo ter que judicializar Exato. para garantir um direito Exato. disponível, um Exatamente. direito fundamental teu. Exato. Então, E ainda ficar torcendo como se dependesse da sorte e não da lei. sim, Cláudio, às vezes, ainda que demorasse um pouquinho, porque a gente sabe que o Estado, mas que fornecesse, né? A gente até Aham. teria esse respaldo. Não, demora aí uns meses, mas vem. Mas não, Não pode tem. esperar quanto tempo quiser. Cadeira, nunca. não, Nunca. a cadeira específica com as medidas, Isso, eu tô tudo, falando da É, apropriada eu para entendi. pessoa. a cadeira apropriada. Se Agora, não por for, que é que dizem isso? Isso é uma coisa que eu não entendo. Por que é que fornece uma cadeira modelo único? Como se todas as pessoas Custo. fossem iguais. Aí que eu Custo. queria entrar numa questão. Eu Mano, não sei se mais vocês barato. lembram. Eu não sei se vocês lembram aqueles joguinhos de antigamente que tem um tabuleiro com diversos formatos. Tem a estrelinha, Sim. o círculo, o quadradinho, o triângulo. E daí tem as pecinhas que tu tem que botar e encaixar. Só que daí se tem uma pecinha que não se encaixa em nenhuma delas. Aí entra a diversidade humana. O ser humano ele é tão cheio de formas que muitas vezes não se encaixa naquele quadradinho, é ser humano, né? naquela forminha pré-moldada, sabe? Então, por exemplo, o diagnóstico do Claudinho, como é o da filha da Andréia, diz assim, ó, eles têm que morrer aos 7 anos ou aos 2 Exatamente. anos. Se eles não morrerem, não é AMI1, daí, né? é AME 2, E só é AME pode- 3. E só Agora- pode receber a medicação que funciona até os 2 anos, mas infelizmente nós não fornecemos administrativamente e o judiciário leva 4 ou 5 para julgar. Que droga, né? Aham. Ah, não vai dar para receber. Ou então bota lá, a Exatamente. cadeira de rodas que a gente fornece é quadrada, mas o Claudinho é triângulo, sabe? Pô, Claudinho, eu já tô te fornecendo uma cadeira, tu quer escolher? Aham. Exatamente assim. Mas não é isso que eles falam, É, gente. A gente lê isso nas contestações do isso. Estado. E eu acho que foi isso que foi mirando que É absurdo. voltando àquela questão do não conhecimento. Muito acontece de não acontecer porque os pais não é tão divulgado e muitos pais, pelo processo de luto mais longo, eles não procuram os direitos. A Maeli, por exemplo, falando em direitos, foi a primeira aluna em educação domiciliar no Rio Grande do Sul, porque eu peguei e fui ler, fui atrás e fui achar. Ela foi a primeira que ganhou um processo por estacionar em uma vaga de cadeirante sendo cadeirante, e que eu não me calei e eu fiz com que toda a EPTC da nossa cidade tivesse uma reformulação, uma readequação de como tratar pessoas com deficiência. E que nem eu disse assim, para mim isso já foi um prêmio tanto. Não aceitar os nãos, ir atrás do conhecimento, trazer o conhecimento. E a partir de agora, quando eu disse assim, eu entrei para o direito, eu vim para dividir esse conhecimento, para divulgar esse conhecimento, para fazer com que as coisas aconteçam. Eu sei que eu vou levar muito não na cara, eu sei que eu vou partir meu coração várias vezes, mas a minha luta é essa, Vai levar um monte fazer de não, um monte de sim. acontecer todos os nãos que eu tive e todos os sims que eu fui correndo atrás, eles façam acontecer com mais frequência. E nessas histórias de mães atípicas, eu pego a Andéia e pego a minha mãe. Né? A Andéia, ela tem uma Constituição que ampara ela. E minha mãe não tinha. Mas a luta pela Andéia é como se a Constituição ainda não existisse. É como se ainda não tivesse nenhum valor. Tão dificultoso De quanto, tão né? dificultoso quanto. Ela tem que fazer as mesmas brigas que minha mãe Através da fez fé. lá. E depender da fé de quando era 1979. Como se a Constituição de 88 ainda não tivesse sido lançada. Né? Eu tenho... Mas, Andréia, eu chamei. Desculpa. Eu convidei vocês dois porque tem uma coisa muito em comum em vocês dois, que é a parte da inclusão, que sempre me chamou muito a atenção no Cláudio, até porque o Cláudio,
desde reuniões dançantes e festas da faculdade, o Cláudio sempre teve essa inclusão, porque a mãe dele também sempre incentivou Sim. que ele estivesse convivendo em sociedade. E a Andréa também é a mesma coisa que eu vejo ela com a Mel. Eu vejo a Mel em shows, eu vejo que a Mel sai, e eu queria perguntar para ti assim, como que é essa parte da inclusão para ti e tu ver a tua filha? Eu acho que é o princípio mais básico, né? Que a gente volta da dignidade humana, é fazer com que qualquer pessoa, seja ela a característica que ela carregar, seja independente qual for, ela possa ser inserida em qualquer lugar e ela seja o todo. Ela seja igual. Uma cidadã, né? Ela é uma cidadã Exato. com direitos, né? E ela tem essa parte de que foi criada desde o diagnóstico, é assim, morrer todos nós vamos. Nós não sabemos quando. André, fiquei pensando Atravessando a rua, a gente morre. É que Nós existe temos uma Então vamos coisa, viver, né? Vamos lutar para viver, vamos incluir, vamos trazer. é que existe uma coisa, desculpa, Capaz, querido, imagina, você que é... Vocês são estrelas. é que às vezes a gente pensa que conviver com os outros é uma mera questão social. Mas, na verdade, ela é uma questão de vida, de saúde mental. Com certeza. certeza. Porque nós somos seres sociais. A nossa mente, o nosso psicológico se cria, se desenvolve no contato com os outros. No momento que tu é privado do contato dos outros, tu tem uma morte intelectual, tu tem uma morte psicológica. Basta imaginar casos, né, raros que aconteceram na história, que era o menino lobo, o menino galinha, né? Tem até um filme chamado Nell, se escreve Nell, de uma moça que sobreviveu numa casa isolada numa mata. Ela não sabia falar, não sabia interagir com os outros. Então, imagina uma pessoa trancada dentro do quarto durante a vida toda Ou no hospital. e compara ela com uma pessoa que teve convívio com os outros. Uhum. E É eu uma digo questão de vida mental. É que uma o questão de prazer- direito à vida. Não é apenas uma mera questão social. Total, cara. Eu digo que o maior prazer é quem pode conviver com quem tem AME. Não é quem tem AME conviver, porque, claro que é importante, porque nós sabemos que quem tem AME tem um QI muito mais elevado. São pessoas que só pela superação, por todo o quadro, são pessoas extremamente fortes, admiráveis e são exemplos. Uhum. Obrigada. Eu disse que maior orgulho estar te conhecendo hoje. Eu incentivo para que a minha filha ela viva tudo que ela possa viver, que ela seja exemplo e que ela nunca aceite os nãos, que ela saiba que ela tem todos os direitos como toda e qualquer pessoa. Que ela estude, que ela viva, que ela namore, que ela socialize e que ela mostre que ela foi criada para ser uma mulher forte. Ah, foi, com certeza. Só vendo, Uhum. digamos, a tua fala, a forma como tu te emociona ao falar, é bem evidente que tu criou a tua filha para ser uma efetiva cidadã desse país e que tu não vai descansar enquanto ela não tem acesso a tudo. Com certeza. Tu tava Pena falando que- agora e eu me lembrei de uma cliente nossa que mora em outro estado, mora lá no Nordeste. Na Paraíba? Na Paraíba. E ela foi ao cinema, ela tem AME também, etc e tal. E ela foi ao cinema e tinha um espaço para as pessoas que usam cadeira de rodas e tal, só que era na frente da tela. Então a tela tava aqui e É ela tava péssimo. É. aqui. E Como ela- que ela é... Como? Ou seja, essa... É péssimo. É só para puxar a vírgula de dizer assim que a acessibilidade tem que ser plena e efetiva, né? Acessibilidade não é criar um cantinho para colocar as pessoas X, Y, Z. Não é sobre isso. Acessibilidade é tratar as pessoas com deficiência da mesmíssima forma de como se trata as pessoas que não têm deficiência. É. Esse é o ponto, essa é a luta, e que- essa é a discussão.
E que pena que tem que ter luta, deveria ser uma coisa comum. E Mas aí, eu fico, e aí às eu vezes fico chateado, replico, sabia? aí eu Mas replico eu uma vou te dizer que fala de a um... luta me instiga. Me instiga. Porque quando chega aquele não e tu falar assim, não, mas espera aí, não é assim, eu tenho muita coisa me amparando. Tem muito calma. E tu chegar lá, não tenho nada de calma. Eu É, mas- chego lá e faço acontecer. Mas é uma Mas das... é que nem todas as mães têm essa... Sim, né, eu ia essa dizer, a maioria das força. mães preferem não levar. Não, às não vezes não levam é no nem que cinema. preferem. Às vezes não é Evitam. nem que não preferem, que elas não conseguem. Não tem força ou não tem conhecimento. Uhum. Né? Então, a preferência, às vezes, é uma questão que às vezes a gente acaba culpando essas mães, mas na verdade, muitas vezes não é uma questão de preferência. É uma questão de não ter força. Ou então E de não aí- querer ver também o filho frustrado também, né? É, Eu Acontece tenho, muito, eu, né? eu me conecto muito, né? Ainda mais por causa das questões que eu acredito em constelações familiares, acredito em Aham. energia. Então, eu me conecto muito com as mães. E como mulher, como Aham. mãe, então eu fico pensando muito na questão da força. Agora, quando a Andrea falou força, ele parece que eu disse assim, ai meu Deus, força não. Mas é porque assim, a gente somos mulheres fortes. E depois que tu te torna mãe, tu tem que ser mais forte ainda. Tu tem que ter um pouquinho de Todd. Mas aí a gente não consegue, parece que tem uma hora que a gente não permite mais se sentir frágil. Que é a parte de ocupar, que eu digo assim, normalmente nós mães, a gente tem usado tanto o nosso masculino, e quando eu digo Uhum. masculino é a nossa força, Com certeza. é a nossa força, porque é a força, que é a energia, Uhum. ela vem, né, desse masculino, e a gente entra naquela coisa que quando a gente precisa se tornar mais vulnerável e frágil, a gente acha que isso é errado, e a gente acaba se julgando, porque daí a gente não chora, a gente começa a engolir emoções, e aí tu, Uhum. como psicólogo, né, Sim. não é, às vezes, como a gente diz ali, quando os cuidados das pessoas, de quem tá cuidando, É, como é a tua quem mãe, cuida de quem cuida, quem né? cuida de quem cuida. Quando eu falo isso, quando a gente vai buscar, né, essas pessoas, assim, pra gente tentar fazer evento, pra gente tentar incluir as mães, é porque a gente sabe que cada vez mais essas mulheres, elas acabam se isolando. E eu aprendi na marra, né? Que a gente não é tão forte assim. Sim, tu passou Fui por uma levar internação, né? a Maeli num show. E eu tentava só cuidar dela no show. E passar água, passar protetor, passa isso. Acabei eu tendo convulsão e indo pra UTI. Porque o meu corpo chegou à exaustão. E naquele momento eu tive que ver que eu não era insubstituível. Foi bom pra mim quebrar essa parte da força. Eu sou forte, mas até certo Mas eu também ponto. sou frágil, né? Mas eu também sou frágil, eu também preciso Preciso de de cuidado. cuidado. E Eu também preciso me olhar. E também precisa se cuidar por primeiro, né? Eu nunca me Com esqueço uma vez certeza. que eu tava no avião, que daí que eu me dei conta, né? Que a comissária de bordo, ela dizia assim, ó, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão do compartimento. Coloque a máscara, ajuste e respira normalmente. Daí ela continuou. E aqueles que estiverem acompanhados de idosos incapazes ou crianças, coloque primeiro a máscara em si, só depois preste auxílio. Na primeira vista eu pensei, meu Deus, que bruxa. Não tem que E salvar isso é um primeiro as ensinamento crianças. imenso, né? Daí tu se dá conta, aquele que cuida tem que se oxigenar primeiro. Porque se ele vai oxigenar o outro primeiro, ele vai desmaiar no caminho. Uhum. Ele não É. consegue prestar o ajuda. É. E é Não, uma e frase uma- que a minha psicóloga disse. Agora tu aprendeu que primeiro a máscara, quando cai, tem que ser a tua, porque senão o resto tudo tu não vai poder ajudar. E eu aprendi na marra que hoje, né, eu coloco a máscara em mim para poder botar a máscara em muitas outras pessoas. Uhum. Essa é a meta. Sim. Exato. Que mãe a gente tem nessa questão, assim, pra gente poder cuidar. a É, gente e essa precisa tá questão da cuidando mãe primeiro. é uma outra coisa que tem que entrar também nas políticas públicas.
né? Porque muitas vezes a mãe não consegue ir no ginecologista, não consegue ir no médico, Não consigo. não consegue cuidar dela, porque muitas vezes tem que amanhecer cedo numa fila para pegar uma ficha, né? Adoece. Adoece. E nós temos também uma coisa que é muito severa no plano de saúde, que sempre tem que ter um responsável junto com o filho. Então, como eu sou mãe solo, a responsável sou eu. Sim, E eu não tenho uma rede de apoio grande. sim, Eu tenho uma rede de apoio bem compacta. sim. Então, muitas vezes eu precisei, como eu disse assim, eu cheguei no limite porque era necessário, porque senão não teria ido. Mas para o plano de saúde eu não tenho direito de atravessar o portão com a Maeli, porque ela não pode sair de casa. Esse é um outro agravo, Eu não né? poderia estudar sem ter outra pessoa, porque precisa ter um familiar em casa. A justificativa da negativa do Estado pro home care, para internação domiciliar para o Cláudio, é porque o Cláudio não é aposentado por invalidez e ele sai de casa. É. Como se sair de casa fosse uma... Aí, E, na verdade, é o que me garante a vida mental. exatamente. Aí foi a minha pergunta para o juiz quando ele me A falou vida isso. física, ela não está descolada da vida mental. Quando a minha filha passa do portão, ela vai deixar de ter AME? Porque não pode ter técnico fora. O técnico também não pode sair da residência. Sair da residência. Se eu quiser sair com ela, eu tenho que sair sozinha. E eu me pergunto, por que se eu tenho esse tratamento em casa, eu tenho esse tratamento do hospital, quando eu quiser passear com a minha filha na rua, eu não tenho que ter o suporte de um técnico, de um profissional. Tu tá disso, passando por aquilo. isso na questão da convivência com o pai também, né? Tô passando bastante. Então, aquilo... A pessoa não vai deixar de ter AME por ela ultrapassar um portão. Uhum. Mas isso é comprovado. Mas é comprovado também que a pessoa sair, ter direito a socializar, a passear, a estudar, a ter uma qualidade de vida, isso vai fazer bem para a pessoa. Eu tenho como provar que a minha filha saindo fora do portão, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas eu tenho como provar também, né? E eles não têm como provar que ela passando do portão, ela vai deixar de ter AME. Exato. E É isso. voltando à questão de... Nós só dando mais uma chamada, né, nessas questões de políticas públicas, porque aqui a gente mostra o exemplo da Andréia, da minha mãe, que são mães atípicas. Mas e os pais atípicos? Até que ponto, né, eles são também envolvidos nessas questões? Claro que tem pais maravilhosos, Sim. mas é a Nós temos exceção. aqui, nós temos casos assim. Eu, pelo menos, eu falo, pai da Alicia, né? O Evandro. O né? Mas Denis também, querido, que já Ah. teve aqui, o pai da Rafa. Então, Mas nós também temos... tem muitos pais que são poucos envolvidos, né? E daí isso já gera uma sobrecarga à mãe. Tem uma Né? pesquisa que 87% das mães atípicas, elas acabam sendo solo. Exato. Os pais saem, deixam a família e a mãe assume toda a criança e todo o tratamento sozinha. Bom, a gente está encaminhando aqui, que passou o nosso horário, que a gente tem que encerrar. Mas, para encerrar, eu vou fazer uma perguntinha para ti, para a gente poder estar encerrando, para a Andréia. Depois eu vou fazer uma pergunta para o Cláudio. Quero agradecer imensamente a presença de vocês dois. A gente fica muito, muito honrada. Acho que a gente poderia ficar aqui falando muito mais ainda, porque, como eu digo, quando a gente começa a falar de AME ou quando a gente começa a falar de direito e de saúde, a gente tem um leque ainda de muitas coisas para poder falar. E, Andréia, eu fiz essa pergunta o ano passado para o Cláudio e eu vou fazer essa mesma pergunta para ti hoje. O que é a AME para a Andréia? E o que é a AME com a Maeli? É um legítimo sinônimo de saber amar. É o amar sem limites. É o amar mais divino, mais puro que tem. Eu acho que AME já tem o seu nome e não é um acaso, né? AME é amar. Amar a vida, a quem tem
né? Quem tem amar a sua vida, preservar, lutar pela sua vida. E quem tem o privilégio de ter o contato com uma pessoa com AME, vai saber melhor do que eu definir essa pergunta. O que é o amor para quem tem AME? Eles são extremamente o exemplo do verdadeiro amor. Obrigada. 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 Coisa linda. Cláudio, eu vou pedir para te fazer um encerramento para nós aí, falando sobre a luta pelos direitos e falando um pouquinho aí sobre o que é para ti essa inclusão, as políticas públicas, essa luta pelo direito para pessoas com AME. Sim, então, né, essa questão da inclusão, do direito à vida, é uma questão que é indiscutível, né? Mas, infelizmente, a gente tem que estar sempre reforçando, sempre colocando em pauta, né, a necessidade da luta desses direitos. E aí, em questão de políticas públicas, como muitas vezes não gera uma questão de Estado, muitas vezes depende de vontade política, né? Foi nesse sentido que eu me decidi assumir essa representatividade. Porque só quem vive a causa que vai lutar por ela, né? Com certeza. A gente vê grandes políticos que em momentos de eleições, eu vou lutar pela acessibilidade, eu vou lutar por isso, por aquilo. Mas não é o mesmo empenho de quem vive isso na pele. Não é à toa que existe o lema, né, da pessoa com deficiência que diz nada sobre nós sem nós. Né? Ou seja, a gente que está nessa causa precisa estar envolvido com isso. Né? E para chamar a atenção da sociedade, novamente, quando eu falo de sociedade, não é só meu vizinho, é todo esse aparato social, né? Sobre essas questões constitucionais que nos igualam enquanto seres humanos. A gente é diverso um do outro, e a diversidade é que faz parte dessa igualdade. Então, ficar lutando, eu atendo esse e não atendo aquele, é um pensamento errôneo dentro do nosso direito constitucional. Todos precisam ser atendidos. Claro que existem prioridades, existem, mas aqueles que não são prioridades também precisam ser atendidos. Né? Então, essa luta, infelizmente, ela tem que ser contínua até que a gente tenha uma nova visão, uma nova cultura de uma sociedade. E daí eu só queria encerrar com uma exemplificação de um amigo meu, que se chama Rafael, que ele também representa nessa questão, que ele diz assim: há muitos anos atrás, quando tu via num restaurante, por exemplo, uma placa proibida a entrada de negros, naquele momento era normal, porque os negros recém tinham deixado de ser escravizados, todo mundo via aquilo como uma coisa natural. Hoje, se a gente vê uma coisa isso, a gente vai achar uma aberração, vai se espantar, né? Porque culturalmente a gente mudou e virou crime isso. Virou crime esse dizer. Mas quando a gente vê um prédio que só tem escadas, ainda é natural. Mas a gente não se dá conta que intrinsecamente aquela escada está uma placa proibida a entrada de pessoas com deficiência. E a gente ainda acha isso natural. Então a gente tem que alcançar um patamar de que a falta de acessibilidade seja uma aberração também. Seja algo que choque. Que quando um ônibus não tem uma plataforma elevatória, está escrita nele, proibida a entrada de pessoas com deficiência. Né? Quando um juiz nega uma medicação, está dizendo proibido da Constituição para as pessoas como Cláudia. Né? Então, a gente tem que lutar para que esse patamar da naturalidade se construa e se reconstrua. Maravilhoso. Excelente. Muito obrigada de verdade, Cláudio. Andréia, de novo. Isso aí. Muito obrigada. Adorei rever-te aqui e adorei te conhecer. Igualmente. Igualmente, é sempre bom estar com vocês. Vocês são maravilhosos. Com certeza. Vocês são foi um pessoas prazer. que nos representam, né? E isso não tem preço, não tem
né? Acho que qualquer diploma, troféu seria pouco para vocês. Muito obrigado. Eu aceito todos os elogios. Todos. Bom, muito Então obrigada. tá, a é todos. isso, né? Beijo, pessoal. Até mais. Até a próxima. Beijão.